Existem três práticas que destroem as famílias católicas brasileiras e que estão entrelaçadas com o combate espiritual. E muitos pais de famílias, não têm se dado conta disso e, por não se darem conta disso, não protegem suas famílias, não protegem seus filhos, seus adolescentes. Uma das práticas é o espiritismo, do qual muitos padres estão com medo de falar ultimamente. A segunda, uma exposição precoce ao pluralismo religioso por parte das crianças e adolescentes, através de games, através da cultura pop como um todo, principalmente através de filmes, games, desenhos animados, quadrinhos. E uma terceira, e perigosa, é a prática da magia simpática. A simpatia que é tão praticada pelos brasileiros, tão aceita pela mídia, e que infesta muitos lares católicos. Conhecer os pormenores dessas práticas, uma introdução pedagógica, vai te ajudar a defender os seus filhos, vai te ajudar a levantar um escudo. As pessoas e as famílias são vítimas porque elas não percebem o ataque, ou não sabem como se defender. Você pode não praticar magia e simpatia, mas seu vizinho, seu amigo católico, o professor do seu filho, pode praticar. E espiritualmente isso pode te afetar. O que seria o espiritismo, do qual poucos têm falado? A primeira prática que destrói as famílias católicas é a amizade com as ideias espíritas. O Brasil é um país de maioria católica, pelo menos no nome. É um país de maioria cristã, católica e protestante. Mas o espiritismo graça por aqui. O espiritismo faz escola por aqui. Ele é muito bem aceito. Por isso, é produzidos inúmeros filmes e telenovelas. E muitos católicos assistem essas novelas de bom grado, deixam seus filhos assistirem. E por que o espiritismo é tão ruim? Para os católicos. Sempre para os católicos. Quem quer ser espírita, tudo bem. Estamos falando dentro de um conceito católico. O espiritismo é ruim por quê? O espiritismo não aceita um Deus todo-poderoso, criador de todo o universo. Não aceita que Jesus Cristo se encarnou no ventre da Virgem Maria. Chico Xavier vai dizer exatamente isso, que é impossível Deus caber no ventre da Virgem Maria. O espiritismo não acredita em condenação eterna. O espiritismo não acredita na existência de um demônio, de um ser espiritual, de um anjo que foi expulso do céu por ter se revoltado contra Deus. Só isso basta para você ver que o espiritismo não coaduna com a fé católica. E o espiritismo acredita que é possível conversar com os mortos. Sim, isso é drasticamente contra a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, esse amarelinho, assinado por São João Paulo II, que está em voga hoje. Mesmo que o católico um pouco mais maduro na sua fé, não vá no centro espírita, não vá beber água energizada, receber passes, mas ainda assim, se ele assiste muito filmes espíritas, novelas espíritas, ele acaba tendo amizade pela ideia. E uma amizade pela ideia espírita, uma amizade pelas ideias que vão contra a verdadeira doutrina, não coaduna com uma alma inflamada pelo poder de Deus. Se esses pais não veem problema em assistir filmes espíritas ou novelas espíritas, eles também não verão problema na segunda prática que tem destruído muitas famílias católicas. Essa segunda prática é uma exposição exagerada e precoce ao pluralismo religioso. Essa exposição dos filhos a um pluralismo religioso muito precoce, o que é esse pluralismo religioso? É quando um filme, um desenho animado, um game, histórias em quadrinhos, mostram como bons, antigos e falsos deuses que eram maus. Então, para uma criança, torna-se aceitável brincar com magia, brincar com Thor, Zeus, Hércules. Todos esses personagens não são personagens de quadrinhos, são deuses. São deuses entre os quais, deuses gregos, dos quais São Paulo chamam de demônios. Estudar religiões, ter contato com ideias de pluralismo religioso para alguém que já tem uma maturidade espiritual, uma fé católica enraizada, não é problema nenhum. O problema é uma exposição precoce dessas crianças a esse pluralismo, a esses falsos deuses, como se fossem bons.
Essa amizade pelo espiritismo, somada ao pluralismo religioso precocemente apresentado, faz com que as pessoas, com que as famílias católicas desenvolvam uma amizade pelo oculto. Às vezes não um culto por esses deuses, mas uma amizade por essas ideias. E isso é perigoso, pois enfraquece a fé. Enfraquece como? Enfraquece porque eu passo a dizer que, mesmo se eu não pratico essas religiões, é direito do outro praticar. Se o outro quer acender vela para as bruxinhas, para os duendes, tudo bem, é um direito dele. Você passa a não ver maldade nos falsos deuses. Mas os falsos deuses são máscaras da velha serpente. Aí mora o perigo. Tendo amizade por essas coisas, é muito fácil adotar a ideia da simpatia, da magia em forma de simpatia. E o brasileiro adora simpatia. É simpatia para arrumar namorado, simpatia para casar, simpatia para ganhar dinheiro, simpatia para ganhar na loteria. E a simpatia é, no fundo, uma magia. É uma forma de obrigar a divindade, ou o santo, entre aspas aqui, a lhe dar algo. Por isso, torturam Santo Antônio, viram a imagem de cabeça para baixo, como se ele, lá no céu, fosse atingido pela magia que está sendo feita aqui. Colocam uma imagem de um santo dentro de um copo com água, para tentar afogá-lo, e assim obrigá-lo a dar a bênção. Isso é magia. Isso não é religião. Isso é magia. Está se forçando a divindade a lhe dar algo. A simpatia é magia, magia é proibido, tanto pela Bíblia quanto pela Igreja. O cinema e a cultura pop não é o vilão em si, eles são um caminho para o vilão agir. Eles são um caminho para a velha serpente destilar seu veneno. E os pais precisam saber disso para levantar um escudo e proteger os seus filhos e proteger a sua família contra essas influências espirituais negativas. Essa é uma batalha espiritual que também está nas ideias, no imaginário religioso. E essa reconstrução do imaginário religioso católico passa por um filtro, por criar filtros para a sua família, para os seus filhos. Fortalecendo a fé católica, fortalecendo a exposição aos mistérios do sagrado, aos mistérios católicos. E esses mistérios foram afastados por muitos padres, infelizmente. Se você também acredita que o imaginário religioso da sua família também precisa ser protegida contra as influências dessas 3 práticas espirituais que foi exposta aqui, espiritismo, uma exposição precoce ao pluralismo religioso e a simpatia, a prática mágica da simpatia, já se inscreve no canal e aproveita para ver esse vídeo aqui, onde eu analiso o filme Lilo e Stitch, principalmente o personagem Stitch, que muitos católicos amam, sem saber o que ele esconde.